Você já parou para se perguntar por que, apesar de tantos esforços, tantos arrependimentos, tantas promessas feitas a si mesmo e a Deus, você ainda não consegue viver em santidade? Porque tropeça sempre nas mesmas coisas, volta sempre para o mesmo lugar, e o ciclo de culpa e vergonha nunca termina. Talvez você ache que o problema é a sua força de vontade fraca, ou que Deus não te ama o suficiente, ou que você não nasceu para isso. Mas não. O verdadeiro motivo é outro, mais profundo, mais incômodo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Esse vídeo é para você que está cansado de tentar e falhar, de prometer e não cumprir, de se ajoelhar pedindo perdão e levantar sabendo que vai cair de novo. Eu não tô aqui para te iludir, para dizer que existe uma fórmula mágica, um botão que você aperta e pronto. Vida santa, imaculada, perfeita. Não. Eu tô aqui para te confrontar, para te chamar para um mergulho profundo na sua alma, na palavra de Deus, naquilo que realmente está impedindo você de viver em santidade. Se você tem coragem de encarar essa verdade, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora junto nessa jornada. Porque, no fim das contas, só os que têm coragem de olhar no espelho com sinceridade conseguem, de fato, ser transformados. Vamos começar do começo. Você sabe o que é santidade? De verdade? Ou sua ideia de santidade é só uma lista de regras, uma cartilha moral, um conjunto de proibições que Deus impôs para te limitar, te reprimir, te deixar infeliz? Muita gente não consegue viver em santidade porque não entendeu que santidade não é sobre o que você deixa de fazer, mas sobre quem você se torna. 1 Pedro 1:16 diz: Sede santos, porque eu sou santo. Percebe? Santidade não é uma regra, é uma identidade. Deus não está pedindo para você cumprir uma tabela, está chamando você para se parecer com Ele, para ser santo como Ele é. Santidade é sobre natureza, sobre essência, sobre caráter. O problema é que a maioria das pessoas acha que santidade é só não pecar. E aí vivem na base da força de vontade, do esforço humano, tentando vencer o pecado na marrã. Mas não dá. Romanos 7 é claro: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo entendeu: não adianta tentar ser santo na carne. Santidade não é um comportamento que você adota, é uma transformação que você vive. Por isso, o primeiro motivo pelo qual você não consegue viver em santidade é que ainda está tentando fazer isso na sua própria força. Tá tentando ser santo sem ser transformado. Tá tentando mudar de fora para dentro, quando a mudança só acontece de dentro para fora. E como essa transformação acontece? Quando você entende que santidade é uma resposta à graça, não uma condição para merecê-la. Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não vive em santidade porque ainda acredita, lá no fundo, que precisa se esforçar para merecer o amor de Deus. E enquanto viver assim, vai continuar falhando. Santidade não é a causa da sua salvação, é a consequência. Só quando você entende que já é amado, já é aceito, já é filho, é que começa a viver como quem realmente é, santo. Essa é difícil de ouvir, mas precisa ser dita. Você ainda não consegue viver em santidade porque, no fundo, ainda ama o pecado. Pode não admitir, pode até sentir vergonha, mas é verdade. Se o pecado ainda tem poder sobre você, é porque ele ainda tem espaço no seu coração. Tiago 1:14-15 diz: Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Percebe? O pecado não começa na ação, mas no desejo. Você peça porque, antes de tudo, quer pecar. Porque, de alguma forma, o pecado ainda te seduz, ainda te promete algo que você acredita que Deus não vai te dar: prazer, alívio, conforto, status. Enquanto você não odiar o pecado, vai continuar sendo escravo dele. Enquanto ainda tiver prazer nas coisas que te afastam de Deus, vai continuar voltando para elas. Não adianta só se arrepender das consequências, precisa se arrepender da raiz, do amor ao pecado. E como isso muda? Quando você encontra algo que ama mais do que o pecado. E esse algo é Cristo. Só o amor a Cristo pode expulsar o amor ao pecado do seu coração. Não é sobre ser forte, é sobre ser apaixonado. É sobre desejar mais a presença de Deus do que o prazer momentâneo do pecado. Salmos 16:11.
Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. Enquanto você achar que o pecado te oferece mais prazer do que Deus, vai continuar preso. Mas quando experimentar a alegria que só existe na presença dele, o pecado vai perder o brilho, vai perder a força. Você não vive em santidade porque ainda está lutando para resistir ao pecado, quando, na verdade, precisa lutar para se apaixonar por Cristo. Santidade não é uma luta contra o pecado, é uma entrega ao amor de Deus. Quando você ama Deus sobre todas as coisas, o pecado se torna amargo, repulsivo, insuportável. Outra razão pela qual você não consegue viver em santidade, porque não quer morrer. E não tô falando da morte física, mas da morte do ego, da carne, do velho eu. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Santidade exige cruz. Exige negar a si mesmo. Exige morrer. Mas quem quer morrer? A verdade é que você ainda quer manter o controle, quer satisfazer os próprios desejos, quer fazer as coisas do seu jeito. E enquanto não morrer, não vai viver em santidade. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só vive em santidade quem já morreu para si mesmo. Quem abriu mão do direito de decidir o que é certo e errado, do direito de fazer o que quer, do direito de seguir os próprios impulsos. Mas a nossa geração não quer morrer. Quer tudo, quer o céu, mas quer o mundo, quer a salvação, mas quer o pecado, quer a cruz, mas sem o sacrifício. E aí vive nessa tensão, um pé no altar, outro no mundo. Só que não dá. Não dá para servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Você não consegue viver em santidade porque ainda não decidiu de quem é. Tá dividido, fragmentado, dilacerado. E enquanto não morrer completamente, não vai viver plenamente. Santidade é fruto de uma entrega total. Não é sobre perfeição, mas sobre rendição. Não é sobre nunca cair, mas sobre nunca desistir de levantar e seguir, cada vez mais crucificado, cada vez mais transformado, cada vez mais parecido com Cristo. Outro motivo, você não consegue viver em santidade porque está tentando fazer isso sozinho, isolado, achando que é uma batalha individual, solitária. Mas não é. Hebreus 10:24-25, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros. Santidade é uma jornada comunitária. Você precisa de gente. Precisa de irmãos e irmãs que te confrontem, te exortem, te levantem, te puxem para perto quando você quiser se afastar. Eclesiastes 4:9-10. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Muita gente não consegue viver em santidade porque se isolou. Não confessa pecado, não busca ajuda, não presta contas para ninguém. E aí, quando cai, não tem quem ajude a levantar. Quando fraqueja, não tem quem fortaleça. Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Santidade não se vive sozinho. É na comunidade, no corpo, na igreja. Você precisa de gente que caminhe com você, que te lembre quem você é quando você esquecer, que te levante quando você não tiver forças para levantar sozinho. Por fim, você não consegue viver em santidade porque, lá no fundo, não acredita que é possível. Acha que sempre vai ser assim, que sempre vai cair, que nunca vai conseguir. Provérbios 23:07. Assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Se você acredita que nunca vai conseguir, não vai mesmo. Porque a fé é o que sustenta a vida cristã. Hebreus 11:06. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vive em santidade porque perdeu a esperança, perdeu a fé, se acomodou nessa ideia de que ninguém é perfeito, todo mundo peça, é assim mesmo. Só que não é. 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Deus não te chamou para viver caindo e levantando eternamente. Te chamou para ser santo, para ser irrepreensível, para ser luz. Mateus 5:48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus.
Não, não é perfeição no sentido humano, mas maturidade, integridade, santidade real. Você não consegue viver em santidade porque já se conformou com uma vida cristã medíocre. Mas hoje eu tô aqui para te confrontar. É possível, sim. Não na sua força, mas na força do Espírito. Não pela sua capacidade, mas pela graça de Deus. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você consegue, sim. Se render, se entregar, se deixar ser transformado. Conclusão. O verdadeiro motivo pelo qual você não consegue viver em santidade não é porque Deus falhou, nem porque você é fraco demais, nem porque o pecado é forte demais. É porque ainda não entendeu que santidade é uma resposta ao amor, não um esforço para merecê-lo. É porque ainda ama o pecado, ainda quer manter o controle, ainda está isolado, ainda não acredita que é possível. Mas hoje é dia de romper com isso. De se arrepender, de se render, de se entregar totalmente. De parar de lutar na sua força e começar a confiar na graça. De deixar o Espírito Santo fazer em você o que você nunca conseguiu fazer sozinho. Se esse vídeo falou com você, te confrontou, te despertou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos juntos nessa jornada de ser inabalável, de ser santo, de ser quem Deus te chamou para ser. Viva com coragem. Viva em santidade. Porque, no fim, só os santos verão a Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.